Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és. Então, o tema que me deram, prezados organizadores e amigos do Encontro Famílias Novas, é para sorrir? Não, né? O encontro que me deram foi esse aqui, o amor que se torna fecundo na família. Isso. Esse tema foi retirado do capítulo 5º da exortação apostólica pós-sinodal Amoris Laetitia, do Papa Francisco, sobre o amor na família. Mas já o beato Papa Paulo VI havia enumerado na sua famosa encíclica Humanae Vitae 4 características do amor conjugal. Vejamos quais são elas. Segundo o Papa Paulo VI, o amor conjugal é, antes de mais nada, um amor plenamente humano. Por quê? Ele é ao mesmo tempo espiritual e sensível. Não é, portanto, um simples ímpeto do instinto ou do sentimento, mas é também e principalmente ato da vontade livre, destinado a manter-se e a crescer mediante as alegrias e as dores da vida cotidiana, de tal modo que os esposos se tornem um só coração e uma só alma, e alcancem juntos a sua perfeição humana. Portanto, o amor conjugal é plenamente humano. Mas, além disso, é um amor total. Quer dizer, uma forma muito especial de amizade pessoal, em que os esposos generosamente compartilham todas as coisas, sem reservas indevidas e sem cálculos egoístas. Quem ama verdadeiramente o próprio consorte não o ama somente por aquilo que dele recebe, mas por ele mesmo, por poder enriquecê-lo com o dom de si próprio. Que coisa linda! Eu amo não para receber, mas amo para enriquecer aquele a quem eu amo. Lindo, né? É o amor de benevolência. É ainda amor fiel e exclusivo, até a morte, prossegue o Papa Paulo VI. Assim o concebem efetivamente o esposo e a esposa no dia em que assumem livremente, com plena consciência, o compromisso do vínculo conjugal. Fidelidade que por vezes pode ser difícil, mas que é sempre nobre e meritória, ninguém o pode negar. O exemplo de tantos esposos através dos séculos demonstra não só que ela é consentânea com a natureza do matrimônio, mas que é dela como de fonte que flui uma felicidade íntima e duradoura. Finalmente, o amor, além de ser plenamente humano, comigo, total, comigo, fiel e exclusivo até a morte, ele, por último, é fecundo. É esta nota que é o tema da palestra de hoje. O amor humano se torna fecundo na família. Ele é fecundo porque ele não se esgota na comunhão entre os cônjuges, mas está destinado a continuar-se, suscitando novas vidas. E aqui o Papa Paulo VI cita a Constituição Pastoral Gaudium et Spes do Concílio Vaticano II. O matrimônio e o amor conjugal estão por si mesmos ordenados para a procriação e educação dos filhos. Sem dúvida, os filhos são o dom mais excelente do matrimônio e contribuem grandemente para o bem dos pais. Citando a exortação pós-sinodal Familiares Consórcio de 1981, a exortação Amoris Laetitia diz: o amor sempre dá vida.
Por isso, o amor conjugal não se esgota no interior do próprio casal. Os cônjuges, enquanto se doam entre si, doam para além de si mesmos a realidade do filho, reflexo vivo do seu amor, sinal permanente da união conjugal e síntese viva e indissociável do ser pai e ser mãe. Essa fecundidade da família humana tem origem na fecundidade da família divina, Pai, Filho e Espírito Santo, da qual ela é um reflexo. Vejam, aqui nós temos a Santíssima Trindade, que é a família divina. O Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai, mas o amor entre ambos é verdadeiro. Para ser verdadeiro, ele tem que ser fecundo. O amor que permanece fechado entre dois é falso, não é amor, é egoísmo a dois. Como entre o pai e o filho há um amor verdadeiro e não falso, deste amor procede uma terceira pessoa, que é o Espírito Santo. Portanto, as duas processões que ocorrem na Santíssima Trindade, a processão eterna do Filho do seio do Pai e a processão do Espírito Santo a partir do Pai e do Filho, são o modelo do amor que deve haver na nossa família. Ou seja, a fecundidade familiar tem o seu modelo na fecundidade trinitária. Vejamos o que o Papa dizia em 1994, que era o Ano Internacional da Família, proclamado pela ONU, quando ele escreveu a Carta às Famílias. Deus cria em virtude de sua palavra, faça-se. Por exemplo, em Gênesis 1:3, Deus disse, faça-se a luz. É significativo que esta palavra de Deus, no caso da criação do homem, seja completada com os seguintes termos: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Gênesis 1:26. Porque a luz, faça-se, e o homem, façamos. Antes de criar o homem, diz o Papa, o Criador como que reentra em si mesmo para procurar o modelo e a inspiração do mistério do seu ser, já aqui se manifesta de algum modo o nós divino. Deste mistério deriva por via de criação o ser humano. Deus criou o homem à sua imagem, criou-o à imagem de Deus. Ele os criou homem e mulher. Gênesis 1:27. Abençoando os novos seres, Deus lhes disse: crescei e multiplicai-vos, enchei e dominai a terra. Gênesis 1:28. À luz do Novo Testamento, é possível vislumbrar como o modelo originário da família deve ser procurado no próprio Deus, no mistério trinitário de sua vida. Vós sois união de dois lá na Trindade, união de muitos sempre é vosso dom. Vós sois riqueza, sois variedade, por vós há mil maneiras de ser bom. Referindo-se ao Espírito Santo, esta música, né? Divino Espírito, que sois amigo, vinde louvar o Pai dentro de nós. Convosco em mim somente assim consigo falar a Deus e com divina voz. Aconchegais como se fosse um ninho, convosco Pai e o Filho em tal união, que Deus é único sem ser sozinho, são três amando num só coração. É a conciliação da unidade de Deus com a pluralidade das pessoas.
Deus é único, mas não é sozinho. E é assim que ele fez o homem. Não é bom que o homem esteja só. E ele fez o homem para viver em família, né? E fez a família o modo de existir do ser humano. A semelhança de si próprio, porque ele é a família. E de maneira muito linda, São João Paulo II assim se exprime numa homilia pronunciada durante a Conferência de Puebla, em 1979. Raramente alguém faz citação desse trecho. Olha só. Já se disse de forma bela e profunda que nosso Deus, em seu mistério mais íntimo, não é uma solidão, mas uma família, pois leva em si mesmo a paternidade, a filiação e a essência da família, que é amor. Este amor, na família divina, é o Espírito Santo. No seio da Santíssima Trindade, o Pai ama o Filho. Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Mateus 3,17. O Filho ama o Pai. Guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. João 15,10. Mas porque o amor de ambos é autêntico, não permanece estéril. Dele procede uma terceira pessoa, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome. João 14,26. De fato, não pode existir. Pio XI, de 1930, chamando a atenção dos homens para a observância das normas da lei natural, interpretada pela sua doutrinação constante, a Igreja ensina que qualquer ato matrimonial, em latim seria qualquer uso do matrimônio, deve permanecer aberto à transmissão da vida. Humanae Vitae 11. Prosseguindo, esta doutrina, muitas vezes exposta pelo magistério, está fundada sobre a conexão inseparável que Deus quis e que o homem não pode alterar entre os dois significados do ato conjugal. O significado unitivo, os dois serão uma só carne, e o significado procriador, sede fecundos, multiplicai-vos. É absolutamente de excluir, como via legítima para a regulação dos nascimentos, a interrupção direta do processo generativo já iniciado e, sobretudo, o aborto, querido, diretamente procurado, mesmo por razões terapêuticas. Portanto, se o que se está querendo é espaçar uma gestação da outra, exclua-se primeiramente o aborto, mesmo que o pretexto seja evitar a doença ou a morte da gestante. Não se pode matar um inocente, nem sequer para salvar outro inocente. É de se excluir de igual modo, como o magistério da Igreja repetidamente declarou, a esterilização direta, tanto perpétua como temporária, e tanto do homem como da mulher. Portanto, nada de laqueadura, no caso da mulher, nada de vasectomia, que são atos tendentes diretamente a tornar estéreis o organismo, seja masculino, seja feminino. Agora, a condenação da anticoncepção, uma condenação solene e muito detalhada. É de excluir de igual modo toda ação que, em previsão do ato conjugal, por exemplo, as pílulas ou as injeções anticoncepcionais, ou os diafragmas, ou os preservativos, ou durante a sua realização, por exemplo, o coito interrompido,
ou durante o desenvolvimento de suas consequências naturais, seria a lavagem vaginal, se proponha como fim ou como meio tornar impossível a procriação. Esta é a definição do pecado da anticoncepção. Portanto, a anticoncepção não significa a procura, a seleção de determinados dias para praticar o ato conjugal e a fuga de determinados dias para praticá-los. A escolha de dias não significa o pecado da anticoncepção. A anticoncepção significa tornar um ato que seria fértil, infértil, através de qualquer meio, químico, mecânico. Mas o que se pode fazer então para distanciar o nascimento do outro, se houver algum motivo sério? Se, portanto, existem motivos sérios para distanciar os nascimentos, motivos que derivem ou das condições físicas ou psicológicas dos cônjuges, ou de circunstâncias exteriores, a Igreja ensina então que é lícito ter em conta os ritmos naturais imanentes às funções geradoras e, deste modo, regular a natalidade sem sem ofender os princípios morais que acabamos de recordar. Em outras palavras, é lícito abster-se dos atos conjugais nos dias férteis e praticá-los nos dias inférteis, quando houver motivos sérios, não motivos fúteis. E enquanto esses motivos sérios existirem para distanciar os nascimentos, porque um filho não deve ser evitado nem lamentado, ele deve ser desejado e festejado, é certo? Não ter um filho é uma exceção, ter filho deve ser a regra em um matrimônio sadio. Assim, desejo que todos nós pensemos, tá? Vamos adiante. Famílias numerosas. As famílias numerosas são uma alegria para a Igreja. Nelas, o amor manifesta a sua fecundidade generosa. Isto está escrito na Amoris Laetitia, número 167. A Sagrada Escritura e a prática tradicional da Igreja veem nas famílias numerosas um sinal da bênção divina e da generosidade dos pais. Catecismo da Igreja Católica 2373. Quando São João Paulo II ainda era cardeal de Cracóvia, ele escreveu no seu livro Amor e Responsabilidade, um livro que hoje nós não encontramos mais, porque as edições Loyola não reeditaram. A família é, na realidade, uma instituição educadora e, portanto, é necessário que ela conte, se for possível, vários filhos. Porque, para que o novo homem forme sua personalidade, é muito importante que não seja único, mas que esteja inserido numa sociedade natural. Às vezes fala-se que é mais fácil educar muitos filhos do que um filho único. Vocês estão de acordo com o Papa? Sim. Também diz-se que dois ainda não são uma sociedade, eles são dois filhos únicos. Alguém tem dois filhos únicos aqui? Dois filhos únicos. Isso aqui é um caso que aconteceu e que eu prefiro contar. Há alguns anos, uma jovem enviou-me uma mensagem por correio eletrônico contando o seu problema. Ela estava noiva e, segundo sua previsão,
estaria fértil no dia de seu casamento. Que fazer? Respondi-lhe que fazia votos de que ela engravidasse. Expliquei-lhe que não fazia sentido alguém se casar já pensando em não ter filhos. Se ela me dissesse que desejava ter filhos, sim, mas só depois de 3 anos, eu lhe responderia: então você se casa daqui a 3 anos. Sem se dar conta, aquela moça, que aliás estava com boa fé, havia se tornado vítima da mentalidade segundo a qual os filhos devem ser cuidadosamente planejados. Gerá-los logo no início do matrimônio seria um ato de irresponsabilidade. A doutrina da igreja, porém, é outra. Dentro do matrimônio, a regra é gerar filhos. Não gerar filhos é exceção. Vejamos o que ensina o Papa Paulo VI sobre a paternidade responsável em sua histórica encíclica Humanae Vitae. Será que ela está aqui? Plim, 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 plim. Aí! Em relação às condições físicas, econômicas, psicológicas e sociais, a paternidade responsável exerce-se tanto com a deliberação ponderada e generosa de fazer crescer uma família numerosa, como com a decisão tomada por motivos graves e com respeito pela lei moral, de evitar temporariamente ou mesmo por tempo indeterminado um novo nascimento. Note-se que, como a igreja elogia a família numerosa e como ao mesmo tempo só admite evitar um novo nascimento por motivos graves e com respeito pela lei moral, o catecismo adverte que cabe aos esposos... Espera um pouquinho só. Não, isso aqui não. É isso aqui? Deve ser isso aí. O catecismo adverte que cabe aos esposos... Deve ser. O catecismo adverte que cabe aos esposos... Onde está o catecismo aqui? Me ajudem, por favor. Não, estou tudo errado aqui. Tá. O catecismo adverte que cabe aos esposos verificar se seu desejo de espaçar os nascimentos não provém do egoísmo, mas está de acordo com a justa generosidade de uma paternidade responsável. O único meio admitido pela Igreja para espaçar os nascimentos é a continência periódica, ou seja, a abstinência de relações sexuais nos dias férteis. Pois é, a continência periódica, os métodos de regulação da procriação, baseados na autoobservação, e o recurso aos períodos infecundos são conformes aos critérios objetivos da moralidade. Porém, para evitar que o casal decida valer-se da continência periódica por motivos egoísticos, a Igreja dá aos confessores a seguinte orientação: será conveniente para o confessor averiguar a solidez dos motivos que se tem para a limitação da paternidade ou maternidade e a liceidade dos métodos escolhidos para distanciar e evitar uma nova concepção. Uma pessoa vem se confessar. Quantos filhos você tem? 2. Quantos anos você é casado? 10. Uai, será que eu... Por que você tem tão poucos filhos? Porque a gente decidiu parar de ter filhos. Você é Deus? Não. Como é que você decide parar de ter filho? Porque a gente achou que já teve demais.
Você não tem, Senhor, o poderio sobre a vida e sobre a morte. Você acha que Deus só quis dar para vocês 10 filhos ou 10? 2 filhos e nada mais? Ah, padre, sabe como é que é nessa vida aqui em São Paulo, essa insegurança, esse custo de vida aqui tão alto, não dá para a gente procriar ilimitadamente, e começa aquela, tá bom, mas é só isso? Ah, padre, sabe como é que é, né? A gente não pode, nada, a casa é grande, bem, nós temos só 3 quartos, 3. Dá para o casal, para os meninos e para as meninas? Quanto caberia? Caberiam umas 10 crianças? O salário do marido é ruim? Bem, a saúde da senhora é boa? Não consegue arrancar nada que indique miséria, né? Na verdade, o coração está pequeno, né? Antigamente dizia que coração de mãe sempre cabe mais um, mas essa aí com 2 já está superlotado, né? Então o confessor tem que ver, está faltando algum motivo para você não ter filho, o que houve? Né? E ainda que houvesse um motivo sério, o meio tem que ser moralmente aceitável, tem que usar a continência periódica, não pode usar nada que seja anticoncepção, muito menos esterilização, muito menos aborto, né? É o que a igreja está ensinando sobre esses assuntos, tá bom? Agora, ô Senhor Jesus, vamos lá, coragem, vai dar tudo certo. Não, é isso mesmo? É. Na minha opinião, não se ofenda com o que eu vou falar, tá? O intervalo entre um filho e outro não deveria ser maior do que 2 anos. Isso porque eu já fui criança. Algum de vocês não foi criança aqui? Todos já foram, né? Como eu já fui criança, eu falo com conhecimento de causa. Criança gosta de irmãozinho, pelo menos eu, quando fui criança, eu gostava. E só tem um problema: o irmãozinho que eu tive foi uma irmãzinha, e por algum motivo ela não gostava de brincar de carrinho, e eu não gostava de brincar de boneca, né? Então havia uma dificuldade. É bom a gente ter irmãozinho e ter mais de um, para a eventualidade de ser de sexo diferente aquele irmão que a gente tem. É bom termos muitos irmãozinhos com idade próxima. 2 eu acho o máximo, não o ideal, eu acho o máximo tolerável. 3 eu acho demais. Com 3, imagina, um neném de 1 ano, o outro está com 4, não dá mais para brincar. Acabou. Já não é mais uma escadinha, já é um salto em altura, já não dá mais para... Essa é a minha opinião, né? Eu acho que a gente precisava respeitar um intervalo menor para fazer com que a família seja uma sociedade. Se você tem uma distância muito grande, por exemplo, um filho que tem 15 anos, um outro de 10, um terceiro de 5 e um caçula de 1 ano, o mais velho não se interessa pelas brincadeiras do de 10. O de 10 não brinca com o de 5. O de 5 não brinca com o caçula. A excessiva de idades faz dele 4 filhos isolados, como se fossem filhos únicos. Você que já foi criança deve ter sentido como foi bom ter tido e como foi mal não ter tido irmãos com idade próximas da sua. Antes de construir uma casa, é preciso planejá-la. Será grande ou pequena? Terá 1 ou 2 pisos? Quantos quartos e quantos banheiros? A resposta a essas perguntas depende da vontade do construtor e da utilidade que se pretende dar à edificação. Uma família, porém, é diferente de uma casa feita de tijolos. O tamanho dela não depende simplesmente da vontade do casal. Ele não pode planejar a família como faria com um edifício. O termo planejamento familiar, que está com uma bomba aqui do lado, dá a entender que compete ao casal e somente a ele determinar o número e o espaçamento de seus filhos. Ora, essa autonomia absoluta não existe.
Só Deus é o Senhor da vida. O que o casal pode e deve fazer é ficar atento aos sinais de Deus para descobrir qual é a sua vontade e pô-la em prática. Deus nos escolheu antes da criação do mundo. Portanto, para Ele não há vida humana que não esteja no seu plano. Também a vinda de seu Filho ao mundo estava, obviamente, no seu plano. E Maria, como todos os israelitas, ansiava pela vinda do Messias, mas não estava absolutamente no plano da Virgem de Nazaré que ela fosse a mãe do Messias. Sua gravidez, planejada por Deus desde toda a eternidade, não havia sido planejada por ela. Surpreendida pelo anúncio do anjo, ela pergunta: como é que vai ser isso se não conheço homem algum? Aliviada com a resposta do anjo de que ela conceberia por obra do Espírito Santo sem perder a virgindade, responde: eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Assim, graças a uma gravidez não planejada, mas aceita com amor, é que a salvação chegou ao mundo. Palmas para Nossa Senhora. Não é bonito isso? E se só se aceitassem as gravidezes planejadas? Ai de nós! Tantas criancinhas não planejadas foram heroínas e heróis. Os documentos oficiais do Santo Padre da Cúria Romana sobre a regulação da procriação não empregam o termo planejamento familiar. Podem-se em vão procurar essa expressão na encíclica Humanae Vitae, nos documentos do Vaticano II, na exortação apostólica Familiaris Consortio, na encíclica Evangelium Vitae, no Catecismo da Igreja Católica. A expressão tampouco aparece no Vademecum para os confessores sobre alguns temas relacionados sobre moral conjugal, que trata especificamente sobre o tema da anticoncepção. Olha só. Se alguém quiser aprender bem sobre o perigo do tema planejamento familiar, leia esse livro aqui do Jorge Scala, porque quem criou o tema planejamento familiar, Family Planning, foi a antiga Birth Control, Sociedade para o Controle de Natalidade. Com a Segunda Guerra Mundial e com o desprestígio que caiu sobre o movimento eugenista, Birth Control ficou passou a soar mal. Em vez de dizer controle de nascimentos, começou a se dizer planejamento da família, Family Planning. E se mudou o nome, em vez de falar Federação para o Controle da Natalidade, Federação para o Planejamento Familiar. International Planned Parenthood Federation, tá? Federação Internacional para a Paternidade Planificada. Ou então, para o Planejamento Familiar. É um nome criado pelos nossos adversários para designar aborto, anticoncepção, esterilização e até método Billings e outras coisas. Mas, se foi inventado pelos inimigos, usar um termo que não foi criado por nós, cuidado. As palavras não são inocentes e elas carregam um sentido que nós vamos nos arrepender depois de usá-los. Toda a ideologia de gênero está cheia de um vocabulário que ele não é isento de perigo quando nós usamos. Eles sabem quando usam e sabem por que querem que nós usemos. E além disso, quando a igreja evita usar, a igreja tem um motivo. Por que a Santa Sé não usa? Eu prefiro errar junto com a Santa Sé. Porque evita sistematicamente usar isso aqui. Deve ter um motivo também. Né? Bem, agora, vamos adiante. Esse livrinho aqui, se vocês quiserem, ele também
tem alguns exemplares que eu trouxe lá de Anápolis, para vocês comprarem. Eu não vou dizer o preço não, que está muito barato, mas... sim, que vocês vão falar, em vez de planejamento familiar, vocês podem usar paternidade responsável, isso sim aparece em todos os documentos da igreja. Você pode usar em procriação responsável, vocês podem usar continência periódica, podem usar regulação da procriação, pode usar regulação natural da procriação. Tudo isso são termos católicos, tá? Tá. Vamos, vai. Isso aí tudo pode usar, tá? Vai. Olha só que coisa feia. Ninguém vai se ofender com isso não, olha. Mas isso aqui aconteceu em Brasília. Aí. Não, faz muitos anos. Não foi esse ano, nem ano passado, faz muito tempo. Mas aconteceu, né? Mas não pode acontecer, gente. Não pode. Bem, deixa pra lá. Agora isso aqui, que é o que eu estou querendo propostar para vocês, é que o Brasil está passando por uma crise que já está ostentando aspectos quantitativos. Não apenas estamos vendo uma crise moral, já estamos vendo uma crise de falta de brasileiros. Como assim, padre? Que isso? Existe um índice demográfico que é chamado taxa de fecundidade, que é medido em número de filhos por mulher em idade fértil. Os demógrafos pegam as mulheres, digamos, estou chutando porque eu não sei, de 12 a 49 anos. Se houver algum demógrafo aqui, que me perdoe, porque eu realmente não sei. Suponhando, que coisa horrorosa. Isso está sendo gravado, é? Alguém vai colocar isso aqui no YouTube? Ao vivo? Supondo que esse seja o período, os anos férteis da população feminina, né? Então, você divide o número de filhos por mulher nessa faixa etária, em média, e você calcula qual é a taxa de fertilidade em um determinado ano de uma população. Olhem lá que coisa linda. No ano de 1960, o Brasil ostentava essa taxa tão alta, 6,28 filhos por mulher em idade fértil. Uma fecundidade pujante. Um Brasil com uma demografia que podia assustar qualquer outro país, porque era um Brasil que estava crescendo, né? Tinha muitos brasileiros e tinha a perspectiva de crescer cada vez mais. Em 1970 ela foi caindo para 5,76, em 1980 caiu para 4,38, em 91 caiu para 2,89, no ano 2000, perigo, caiu para 2,38. Por que perigo? Porque não pode baixar de 2,1. Quando chega a 2,1, uma população não consegue mais repor a outra. 2,1 é o índice de reposição. A partir daí, a população não consegue mais crescer, ela fica estagnada. Abaixo de 2,1, a população tende a decair. Isso não ocorre imediatamente, porque por uma espécie de impulso, o país ainda continua subindo por algum tempo, mas ele vai decrescer. E em 2010 já atingimos índices europeus, 1,87. Atualmente o IBGE estima para nós isso aí, 1,72, 1,6. Estamos como um país velho e bem velho. Olha só como está a nossa... Vai, meu filho, não, assim não, assim. Olha como é a nossa taxa de fertilidade, olha. Que coisa horrorosa. Que coisa triste. Que coisa desesperançosa. Não é assim que termina o encontro. A última palestra faz um negócio assim, né? Vocês vão sair aqui de cabeça baixa, né? E eu não quero deixar vocês amargurados, né? Mas vamos falar mais de uma coisa ainda.
As projeções para um país com fertilidade tão baixa são sombrias. A população brasileira, olha como ela vai crescer. Ela tende a crescer com uma velocidade cada vez menor. E vai atingir um máximo em 2042. O máximo será 228 milhões de habitantes. Depois ela vai cair. Vamos ver no mapa? No gráfico? Olha lá. Olha. Chorem, gente. Isso é muito triste. Olha só. 2042 aqui. Depois ela começa a cair. Cair. Cadê o brasileiro aqui? Onde estão os brasileiros? O que vai acontecer? Isso é por projeção do IBGE, tá? De acordo com o índice atual, com a tendência atual de crescimento, né? Mas antes que o número total de brasileiros comece a diminuir, nós ainda estamos aqui, né? Antes que o número total de brasileiros comece a diminuir, nós já podemos prever aqui uma redução do número total de crianças. As crianças estão diminuindo porque cada vez nascem menos crianças e as crianças deixam de se tornar crianças, ou porque morrem ou porque se tornam adultas e não há reposição de crianças. Vamos ver o que está acontecendo com elas? Olha só, estamos perdendo em média 500 mil crianças a cada ano, 500 mil de crianças por ano. Olha só que coisa feia. É assim, 500 mil de crianças por ano. É o que a gente vai perdendo. Isso aqui vai a zero quando, hein? Até 2100 vai zero crianças? Não sei. Mas olha, façam um prolongamento disso aqui. O que vai acontecer quando a gente... Hein, senhor? Cada ano de crianças. Já pensei, mas não quero pensar não. Mas isso é horrível. Por isso, toda vez que uma coisa dessa aconteceu na história, a civilização entrou em colapso. E ela foi substituída por outras mais fecundas que tomaram o lugar delas. Era o caso dos bárbaros que tomaram o Império Romano, pouco fecundo. Ou então, agora, tudo leva a crer, os muçulmanos tomando conta da Europa. Se o Brasil não retomar a sua fecundidade, haverá outra população mais fecunda que vai tomar o nosso lugar e vai acabar com a nossa cultura e a nossa tradição. Isso aí é uma lei da história, né? Vejamos aqui. Este aqui, para quem não conhece, é Henry Kissinger, autor do relatório Kissinger. Tudo isso é fruto de uma intensa campanha antinatalista que desvaloriza a presença da mãe no lar, pressiona as mulheres a trabalharem fora de casa, repudia a família numerosa, propagandeia o uso de anticoncepcionais e promove a esterilização em massa. Falta ainda o aborto, pois, segundo o relatório Kissinger, abre aspas, certos fatos sobre o aborto precisam ser entendidos. Nenhum país já reduziu o crescimento de sua população sem recorrer ao aborto. O relatório Kissinger é um documento que permaneceu confidencial desde a data em que ele foi entregue, 10 de dezembro de 74, pelo secretário de Estado Henry Kissinger ao presidente norte-americano Gerald Ford, até 1989. Hoje ele é livre. Ele está disponível para download aqui, para quem quiser ler e entender um pouquinho de inglês. Mas, embora ele esteja livre, poucos o conhecem e muitos lhe obedecem. Ele se intitula Implicações do crescimento da população mundial para a segurança e os interesses ultramarinos dos Estados Unidos. Então ele diz que o crescimento da população mundial é uma ameaça para os interesses dos Estados Unidos e para a sua segurança.
E os Estados Unidos têm que concentrar sua atenção em 13 países chaves. Adivinha qual é um desses 13 países? E é preciso controlar a população do Brasil. E um dos meios de controlar a população é a utilização das mulheres, evidentemente, convidando-as a trabalhar fora de casa, exatamente, como se diz, estimular um emprego fora do lar como um meio para a redução da sua fertilidade. Isso mesmo. Fala-se também do aborto e fala-se sobre todas essas estratégias aqui que nós já... Oi, sai daí, sai. Que nós já... Socorro. Essas aqui, olha. Que as pessoas devem entender que não devem ter uma família numerosa, que devem ter no máximo 3 filhos, e numa segunda etapa devem ter apenas 2 filhos. Acho que todos vocês já passaram pela etapa dos 2 filhos, não é? Quando vocês aqui já aprenderam, graças a Deus, que tem que ter muitos filhos. Mas vocês, antes de conhecerem as famílias novas, vocês já passaram pela etapa dos 2 filhos, não é? Ninguém doutrinou vocês com 2 filhos? Então... E quem doutrinou foi esse rapaz aqui, ó, bonitinho, né? Vocês não o conheciam, mas ele já estava lá, né? Todo mundo obedecia a ele, certo? Mas apesar de todos esses dados alarmantes, é possível ver no Brasil luzes de esperança. Vocês não sabem como eu estou contente de estar aqui com vocês. Estou muito contente. Eu só não vou bater porque é perigoso. É possível ver no Brasil luzes de esperança. Cresce o número de famílias dispostas a nadar contra a corrente. São abertos a muitos filhos. Eu fico tão alegre de ver vocês aqui, dizendo, eu quando me casar quero ter 20. Fico alegre mesmo. Vocês não têm medo de falar assim. Lá em Anápolis eu encontro algumas pessoas falando isso. Não são muitas, mas também quando eu encontro eu aplaudo, né? Cresce o número, valorizam a presença da mãe no lar. Eu vejo tantas menininhas aqui dizendo, eu vou fazer pedagogia, porque eu quero ser professora. Alguém ainda está subindo aqui? Nada de grave, não. Não, bonito, ela entendeu que estar em casa é uma coisa tão digna, que ela não precisa de ganhar títulos para ser honrada, né, de trabalhar fora de casa, embora estudar, eu acho muito bom para a mulher, desde que não vá perturbar a sua presença no lar. E se dedicam de maneira especial à educação das crianças, inclusive o homeschooling. Lá em Anápolis tem um grupo bom de famílias se dedicando a isso. Ainda são poucas, e eu acho que vocês ainda são poucos em relação ao número que eu queria que fosse. Eu também, né? Mas são poucas para aparecerem nessa estatística aqui. Mas são como fermento na massa, oculto, mas atuante. Note-se que até bem pouco tempo a reação à cultura da morte não era apenas rara, mas praticamente inexistente. A recente queda vertiginosa da aprovação do aborto, a difusão da castidade entre os jovens, a redescoberta da maternidade pelas mulheres, a oposição à ideologia de gênero, tudo isso são sinais de que o futuro poderá ser melhor. E eu cito aqui um trecho do epílogo do livro IPPF, a Multinacional da Morte, de Jorge Scala, que diz com otimismo que a próxima geração será melhor que a atual. Olha o que ele diz. De Volta ao Lar, vocês sabem, é um livro feito por uma ex-feminista, engenheira química, que tinha uma carreira brilhante, resolveu jogar no vaso sanitário a carteira de anticoncepcionais. Para encurtar a história, ela tem 9 filhos, né? Mas eu queria que alguma de vocês completasse esse livro, porque como ela é protestante, está faltando Nossa Senhora aí. Vocês escrevam um livro De Volta Lá com Maria, tá?
Fora as palmas, eu pergunto, quem vai escrever? Estou esperando, tá? Isso é coisa para mulher. Quero ver. Tem alguns exemplares à venda desse aí. Esse aqui, quem não leu, por favor, leia. Ou então ouça CD, né? Esse eu pedi a Deus para não morrer antes de publicar esse livrinho. Queria que fosse o testamento que eu deixaria para os jovens. E Deus ouviu minha oração, graças a Deus. Esse aqui é o Jorge Scala. Vamos ver o que o Jorge Scala vai dizer para nós? Mesmo que pareça paradoxal, a seleção natural da espécie humana nos ajudará nesta tarefa. Esta seleção não se fará da maneira sonhada por Darwin ou por Malthus, mas de uma forma realmente natural. Disse Lech Walesa. Lech Walesa foi aquele sindicalista que acabou sendo presidente da Polônia, né? Naqueles tempos de comunismo. Em minhas atividades, chegado o momento de agir, felizmente inspirou-me o instinto do homem saído e, por sua vez, pai de uma família numerosa. Por outra parte, essa foi sempre a tradição entre os meus. Uma fileira de filhos, uma vasta ramificação familiar. Neste simples traço biológico reside talvez um valor que me permite permanecer em pé através das vicissitudes do destino. Fecha aspas, Lech Walesa falando. Agora Jorge Scala. Na próxima geração haverá muitos Walesa e quase nenhum Rockefeller. Rockefeller é um magnata do petróleo e um dos grandes financiadores do controle demográfico. Nem McNamara. McNamara foi presidente do Banco Mundial com a mesma finalidade. E o mundo precisa de muitos Walesa e de nenhum Rockefeller e de nenhum McNamara. Por isso, a próxima geração será melhor que a atual. Será melhor se vocês forem mais fecundos que os muçulmanos. Nós, né? Desculpa, posso acusar vocês. Se nós formos espiritual e biologicamente mais fecundos que os muçulmanos, que aliás é uma vergonha se nós formos menos fecundos do que eles em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos, nós temos tudo para ser. Família, torna-te aquilo que és. Família, torna-te aquilo que és.